Hello! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso podcast aqui do Câmbio Desligo, que não é a operação da Polícia Federal. Diga-se de passagem importante. Mas sim um podcast para a gente trazer as atualidades, as personalidades, as pessoas relevantes no mercado de câmbio, sempre aqui mesclando o tradicional com o disruptivo. É muito interessante que o câmbio parece um patinho feio do mercado financeiro, né? O pessoal conhece pouco, às vezes, e fica um pouco confuso, mas ele tá todo dia no noticiário. Então, pode ser o pai, o tio que tá lá assistindo à noite o jornal, ele vai ouvir falar sobre a cotação do dólar, ele vai ouvir um pouquinho do preço da moeda, e ele tá muito mais ligado na nossa vida do que a gente imagina, né? Nós somos um país que vive do comércio exterior, o peso na balança comercial vem disso. Deu tela azul aí? Pode ir. Deu tela azul? Não, tava na câmera errada. Bora lá, então. A hora que você vai andar, pra gente poder fazer essa sequência de programas sobre câmbio no Let's Media. Então, esse é o Câmbio Desligo. Você foi enganado, a gente não vai seguir o roteiro que a gente falou. Para começo de conversa. Eu gostaria de dizer isso, olha, que não temos um roteiro. Então, tô mais tranquilo. E para toda a nossa audiência, muito obrigado. Eu sou Evandro Cassiano e Câmbio Desligo. Obrigada se você ficou até aqui. Não seja muquirana, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com aquele coleguinha que precisa ouvir essa história. E a gente se vê no próximo episódio. Câmbio Desligo. Bom, salve o rock and roll e o Coringão. Câmbio Desligo. Bem-vindos a mais um podcast da Let's Media, e eu não tenho medo de dizer que certamente esse podcast tem o melhor nome dos podcasts que a gente tem aqui. Sejam bem-vindos ao Câmbio Desligo, seu podcast favorito para falar sobre o mundo de câmbio, todas as inovações que têm acontecido nesse mercado. Eu sou o Gabriel Pereira, sou fundador da Let's Media, e vocês costumam me observar aqui em episódios relacionados a Open Finance, e algumas participações em outros programas aqui da Let's Media. Se você ainda não nos conhece, nós somos uma produtora de conteúdo especializado no setor financeiro. A gente, hoje na casa, já tem mais de 7 podcasts diferentes, newsletters, e a gente também trabalha com várias empresas criando soluções de marketing de conteúdo. Também alugamos a nossa estrutura para produção de vídeo, podcasts, então a gente está sempre trabalhando dentro do segmento financeiro. Sejam bem-vindos a esse novo projeto. E para dar luz a ele, a gente está trazendo 2 pessoas incríveis para conversar conosco nesse episódio 0 e conduzir aqui o programa a partir de agora. São pessoas que são super reconhecidas aí dentro da indústria. Vocês veem a carinha deles pelo LinkedIn, pela internet, então estão sempre participando de muita coisa. E eu queria agradecer a presença, vocês terem topado participar. O Evandro, da Trace Finance. Muito prazer, cara. Obrigado aí por vir. É uma pessoa que já tenho contato pela internet ali, da gente interagir no post e tal. Já tem um tempinho legal. Obrigado por vir. Eu já estava mandando mensagem, já tinha um tempinho, cara. Vamos falar. Não tinha nem um estúdio ainda. Tô pensando em fazer e tal. Então, as coisas, enfim, acabaram acontecendo agora, então bastante feliz. Também. E a Roberta Fogueiral, da Logcomex, também, prazer te receber. Tô bem animado em te receber para fazer parte desse projeto. Eu que agradeço, Gabriel, e agradeço o convite aí do Evandro. Bora lá. Boa. E vou começar para as pessoas que não estão por dentro, assim como eu. Então, a ideia desse episódio é a gente discutir um pouco do porquê esse programa, o que a gente vai ver pela frente. E eu quero começar do começo. Falar assim, cara, por que câmbio, assim, né? O que está acontecendo no mundo de câmbio? A gente recentemente viu uma listinha de prioridades do Banco Central, e aí aparecem algumas coisas ali e tudo mais. Mas, às vezes, as manchetes acabam puxando muito para Pix, Open Finance, e agora, talvez, o Drex, que também já teve mais em alta, e, enfim, estão falando. O que está acontecendo no mundo do câmbio, assim? Bora lá.
É muito interessante que o câmbio parece um patinho feio do mercado financeiro, né? O pessoal conhece pouco, às vezes, e fica um pouco confuso, mas ele está todo dia no noticiário. Então, pode ser o pai, o tio que está lá assistindo à noite o jornal, ele vai ouvir falar sobre a cotação do dólar, ele vai ouvir um pouquinho do preço da moeda, e ele está muito mais ligado na nossa vida do que a gente imagina, né? Nós somos um país que vive do comércio exterior, o peso na balança comercial vem disso. A gente depende muito de investimento estrangeiro. Então, recentemente, a legislação cambial sofreu uma mudança drástica, tanto que a gente chega a chamar de novo marco cambial. Então, é um marco, como aconteceram alguns. Então, está na vida de todo mundo, né? E eu acho que é hora da pessoa aprender, saber o que está falando, porque está lá, caiu, subiu, e porque isso, toda manchete mexe com o mundo do câmbio. Então, é um mundo altamente maluco, né? A gente até brinca, quando você vê um maluco na rua, o pessoal comenta, aquele ali trabalhava no câmbio, era do câmbio. Porque câmbio, comércio exterior, é um mercado bastante agitado aí. Eu acho que é hora da gente conversar com o pessoal, porque é um mercado que, então, sofreu recentemente essa mudança regulatória e tem muita coisa, muita novidade vindo. Então, acho que é a hora perfeita para a gente começar isso. E tá tudo se conectando, né? Porque agora a gente fala de Pix internacional também, então os assuntos estão se tocando, né? Vocês estão falando que o mercado de câmbio é um mercado de louco, porque vocês não viram no Jornal Nacional a manchete de dólar oficial cotado a tanto e embaixo dólar paralelo cotado a tanto. Então, essa edição pode arranjar uma fotinho do Jornal Nacional antigo paralelo. Então, você imagina eu que eu peguei, era adolescente, é bom a gente registrar isso. Eu vi nos livros de história, não vivi. Mas você imagina você fazer um olhar assim da abertura de mercados do Collor, né, que foi a partir daquele momento em que o câmbio nasceu, e começar a traçar que a gente está falando de uma coisa de 30, 35 anos, que é relativamente nova. Mas você imagina que quando ele abriu os mercados, fechar câmbio era uma coisa que você só podia fazer com corretora de câmbio. Você não podia ir lá no bancão e fechar o câmbio. Você precisava de um corretor. E a corretagem, que era, né, o que ele recebia ali, era tabelada pelo Banco Central. Caraca. Então, você tinha faixas e percentuais que o Banco Central obrigava o importador, o exportador, a pagar para um corretor, para uma corretora de câmbio, como corretagem, para ele poder, para esse importador, exportador poder fechar câmbio. E aí começou. As corretoras, então, falaram, não... a gente quer autonomia, né? A gente não quer isso, a gente quer trabalhar livre como os bancos. Então, vamos lá. Naquela época, 100% do mercado de câmbio pertencia às corretoras de câmbio. E aí isso evoluiu. Queremos liberdade. O Banco Central falou, beleza. Não era o papai Campos Neto, era outro. Falou, beleza, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar vocês operarem como se bancos fossem. Em operações até 100 mil dólares, a corretagem não é mais obrigatória, é livre mercado. E aí a balança inverteu absurdamente. 99% do mercado de câmbio, 99% mesmo, do mercado de câmbio concentrado na mão dos bancos e 1%, que já chegou a ser menos, na mão das corretoras. Aí rodou. Na pandemia, estou falando 2021, no auge da parada, super recente, as corretoras conseguiram que esse limite fosse ampliado para 300 mil dólares, né, cada ticket em operações únicas, para operarem como se bancos fossem, e é o que a gente chama de posição própria. Junto com isso, a gente tem, né, e aí vamos falar dos últimos 5 anos, então. Então, legal a gente traçar essa evolução para a gente entender o porquê que está pegando fogo e ainda vai pegar mais, né? É fogo no parquinho mesmo. Total. Junto com isso, a gente tinha um marco cambial que estava lá 5 anos parado na mão do Senado. Então, a gente chama de novo, né? Mas não é novo, né, Evandro? É meio antigo já. Então, ele já nasceu, assim, antigo, né? E ninguém acreditava que ele ia sair. Ele saiu quando todo mundo gosta de soltar a legislação, no dia 30 de dezembro, né? É que 5 anos atrás, 2019, é meio assustador. É meio assustador, entendeu?
E aí, quando ele foi publicado, ele veio começar a dar uma regulada nas coisas que dizem respeito à responsabilidade. Então, por quê? Porque agora você tem fintech, você tem banco de câmbio, você tem banco digital, você tem banco múltiplos, As bancões, IPs. você tem instituição de pagamento, você tem corretora de câmbio, todo mundo se interligando, brigando com, claro, com balanças prudenciais diferentes, né, com regulações aí que dizem respeito à responsabilidade, no peso, no tamanho de cada um, mas todo mundo quer brincar nesse parquinho, claro, né? Só o parquinho de comércio exterior, a gente está falando do mercado de $1 trilhão, né? Entrada e saída. Então, é óbvio que todo mundo quer. Você faz uma conta rápida aí, 0, nada por cento, você entende Sim. por Vale que a todo pena. mundo quer esse produto. E hoje, até para o consumidor final, a gente está vendo surgindo ou intensificando várias marcas com as contas internacionais, Sim. com os Exato. produtos de Acessível de a qualquer viagem, PF. O investimento, né? Começar a não investir só na bolsa Exato. brasileira, o incentivo ao investimento do brasileiro no exterior. Hoje a feature de conta global é quase que por É Obrigado. um default. Né? mantra. Todo mundo É um mantra. entrou nos bares da vida, já é. Todo mundo Todo agora... vai mundo é também, global. E aí, Vai aí colocar o uma- seu João, que tá assistindo a gente, sei lá, e fala, pô, eu quero uma conta global, e ele vai poder ter, ele não podia. Sim. Né? No passado era uma coisa inacessível a todo mundo, né? Era uma coisa que estava disponibilizada para os clientes que os bancos chamavam de AAA, né? os clientes Sim, com alto só. ticket, high ticket. Eu tenho uma história com câmbio que é o seguinte. Em 2014, eu acho que por aí. Foi 13 ou 14. Eu tava na faculdade e aí o pessoal ficava, né? Era aqui na USP. E aí o pessoal ficava tendo ali os finais de semana de empreendedorismo, não sei o que. Aí eu fui participar. Tivemos a brilhante ideia de criar o Câmbio USP. Era Câmbio USP, alguma coisa assim. Que tinha uns grupos, tipo assim, sempre aparecia alguém falando, tem dólar pra vender. Sim. Isso ficava aparecendo. Eu falei, cara, vamos fazer um câmbio peer-to-peer. Cara, não tinha a menor ideia de nada do mercado, nada. Não, vamos fazer isso aqui. Parece ser um negócio legal. Aí o que a gente fez? A gente criou um grupo no Facebook, chamava Câmbio USP. Ó. Ele ficou gigante, as pessoas ficavam trocando moeda naquele negócio. Aí a gente começou a intermediar umas paradas, mas aí eu falei, cara, olha o risco que nós estamos correndo aqui, alguém vai assaltar a gente, esse negócio pode ser foco. O que nós estamos fazendo, cara? Mas a gente conseguiu rodar esse MVP, ganhou um dinheiro fazendo umas intermediações e o que não pode ser feito. Aí falou, cara, chega desse MVP aqui. Aí a gente foi pesquisar, não, como é que a gente faz isso Legalmente, oficialmente? Falar, beleza, parece que a gente tem que abrir um banco. Falei, porra, eu tô na faculdade, não vou abrir um banco. Aí falou, não, é uma casa de câmbio. Falei, não, mas uma casa de câmbio também não dá. Aí a gente chegou à conclusão de que o mais viável seria uma filial de uma casa de banco, uma casa de câmbio que já existia, ou que a gente fosse ir para o mundo de cripto, que hoje, se ainda tem certas dúvidas de como fazer, imagina 10 anos atrás. Ninguém sabia. Ninguém Era Deep Web do mercado financeiro. exatamente, não Era tinha Deep dúvida. Web. Então, assim, e era uma época que a legislação era muito menos favorável à inovação. Total. Você não tem essa quantidade de Bank as a Service igual tem. Talvez, se tivesse oferta de tecnologia naquela época, você podia Mas olha fazer que um MVP interessante. mais organizado. Né? Já tem fintech fazendo isso que vocês pivotaram lá na USP. Hoje, que faz essa troca, que conecta Exato. quem tem troco com quem quer comprar. Aham. E o Marco Cambial olhou para isso e falou, cara, não posso continuar Autorizou. trabalhando isso como marginalidade, Exatamente. vamos autorizar esse Aí, pessoal. cara. Aí, ó. Aí. Gabriel estava à frente do seu Aí, tempo. tá né? vendo, Muito, cara? Tá muito. vendo, cara? Aí podia... Exatamente. Podia ter ganho uma grana aí, ó. Tá vendo, cara? E o ticket não é baixo, hein? Não. Até $500 hoje, pela legislação atual, você pode fazer troca Legal. entre pessoas físicas. Legal, cara. Bom saber. Pessoal, se eu sumir dos conteúdos aí... Foi ganhar dinheiro com Vou câmbio. tá- Porque outra coisa deu mais retorno, o ROI foi melhor. Ai, Bacana. cara, mas foi esse primeiro contato. Aí pesquisando o que eram as coisas e tal. E há 10 anos a legislação era terrível. Terrível, não limitante. existia, né? Não, Não e existia. mesmo se fosse simples, eu também não ia entender, porque eu já estava de fora de qualquer mercado. Sim. Era meu segundo ano da faculdade, cara. Eu tinha começado no Rio, me transferi para USP, São aí eu Paulo. comecei de novo aqui.
Mas foi esse fato curioso, assim. Até queria ouvir um pouco de vocês, aproveitar esse período aí de 10 anos, assim, o que era de diferente, o que surgiu de empresas nesse meio do caminho, entender um pouquinho desse histórico. A gente falou um pouco já do que está rolando agora, mas de onde a gente está vindo, assim, né? Qual que é o histórico do mercado de câmbio? Bom, essa linha do tempo que eu tracei para você, acho que ela já dá um sinal assim do que acontecia. Mas o que a gente pode dizer que em 2008, 2007, por aí, as pessoas ainda assinavam contrato de câmbio no papel carbono. E para quem é muito jovem e estiver assistindo a gente hoje, pesquisa no Google. Carbono não é o elemento da tabela periódica, sim, tá? Só para você constar. Inclusive, eu era a pessoa que assinava na corretora. Então... Ficava com a mão toda meio roxa. era uma bique por dia, uma bique por dia. Sim. 5 vias do contrato de câmbio, o inferno. Então, acho que a primeira grande onda assim, que aconteceu foi do pessoal do mercado mesmo começar a eliminar papel. Começou assim, né? A digitalização primeiro, né? Vamos fazer um GED, né? Vamos subir as informações e o cliente entra lá e vai conseguir ver SWIFT, contrato de câmbio, DARF recolhido, mas aí o cliente tinha medo. Então eu prefiro mandar via Skype. Gente, é impressionante, mas ainda tem corretora, ainda tem instituição que usa o Skype para cotar e para mandar documento. Eu acho que a Skype sobrevive do mercado de câmbio. Eu acho, no Brasil eu acho. o Skype. Denúncia. Fechamento da moeda, a compra da moeda é feita em Skype no mercado ainda. Ainda, cara, ainda. Mas lá atrás era isso o meio de comunicação. Era só esse, era hoje... fax. No Skype. Velho. No Skype, eu tenho provas. Se quiser, eu te mostro. Não, peraí. Eu já vi tecnologia no Skype. Eu então tenho tem provas. robô Eu no posso Skype, eu posso te mostrar, eu tenho provas. Ficou tão bom que nunca desligaram, Nunca né? desligaram. Entendi. Não sei se ficou tão bom ou se ficou tão cômodo. Aí eu não sei. É isso, acho que aqui no Brasil ela vive exclusivamente desse mercado. E aí, cara, eu acho que a grande onda foi essa, porra, a gente tem uma cacetada aqui de documento de papel que parafernália, então os GEDs, a digitalização dos contratos, isso começou assim. E aí depois veio um grande segundo pulo na sequência, que foram as assinaturas digitais. Sim. Não ter que mandar o portador, o motoboy lá, coletar a assinatura, entregar, tal. Isso foi gente, coisa simples, né? Sim. E aí esse pessoal começou a observar que tinha mais espaço. Tinha mais espaço para fazer as coisas num one click, um double click, tornar o negócio mais fluido e tal. E aí vieram as fintechs. Entendi. E aí o negócio revolucionou. Só no ganho de eficiência já tem negócio, né? Já tem. Então, começou, na verdade, como os prestadores de serviço do mercado, né, as empresas software houses, enfim, olhando para o segmento, mas olhando muito da porta para dentro. Então, como é que eu melhoro a experiência do contrato, do DARF, da SWIFT, como é que eu melhoro a experiência da assinatura e tal. Era da porta para dentro. E alguém, ou alguéms, né, numa coisa coletiva assim, os caras falaram, porra, dá pra gente fazer da porta pra fora, né? Melhorar isso aí. Vamos melhorar isso aí. É da onde você se criou bem, né? Exato, que até complementando uma figura também que faz parte dessa transformação é o correspondente cambial. Sem dúvida. Que daí essa figura, as fintechs, elas não entraram no mercado igual vocês pensando, não, vamos pedir uma licença de banco. É caríssimo, é custoso. Daí de corretora, ainda menos caro e menos custoso, mas ainda caro e ainda custoso. Sim. E eram os únicos dois que podiam atuar no mercado. Aí aparece a legislação permitindo a figura do correspondente cambial. Pouca regulação e ele com a oportunidade de operar. Né? Então, existem 3 tipos no mercado e ali eles vieram. Então, você tem... Que o correspondente cambial, ele tá atrelado... a uma instituição financeira. O correspondente de verdade, né, gente? Vamos fazer esse parênteses. Tem o parceiro indicador disfarçado de parceiro, mas na verdade é um correspondente. Deveria estar registrado no NICAD. O Banco Central bate nisso, dizendo não existe em câmbio indicador de negócios. É tipo um comissionamento. Só. Tem que estar cadastrado, porque o Banco Central quer ver. Ele não regula, mas ele quer saber. Então, tem que apresentar, tem que estar no site do Banco Central, um correspondente cambial. Entendi. E eles que foram inovando, né? Porque se for parar pra pensar, você consegue fazer tudo
É isso. Com a carinha ali, mas no final quem fecha é um outro. Não, Exato. precisa, porque a fintech ela não é uma instituição financeira. Sim, sim. Essa é a premissa. Eu não sou uma instituição financeira, eu não quero custo regulatório, embora minha bola de cristal, minhas vozes da minha cabeça, fontes Times e Arial, me afirmem veementemente que o Banco Central vai regular a fintech, sim. E daí isso é um papo pra gente ter Sim. em outra vibe. Vai chegar aí, vai mas chegar assim, ele não é uma instituição financeira. Ele é um provedor de solução tecnológica para o mercado financeiro em diferentes Sim. vertentes e esferas. Até citando alguns nomes, o pessoal ter tamanha dimensão de quem não é do mercado, a gente tem a Wise, até 2 anos atrás no Brasil, ela era um correspondente cambial. Sim. Caraca. Então todo mundo conheceu o câmbio por ela, quem não Sim. conhecia usou, acho que todo mundo usou. A primeira vez que eu usei o Wise foi em 2015, eu É uso, isso aí. eu uso É até isso. hoje. Ele era um correspondente Ele era cambial. correspondente. Entendeu? Em 2015, mas quando eu usei, eu acho que... assim, não era tão organizado igual é hoje. Exato. Porque era um negócio assim, a pessoa precisava ter uma conta lá no outro país. Exato, também. Hoje, não, você cria a sua. Você cria a mó sua. facinho. Hoje eles são uma corretora de câmbio aqui no Brasil. Tem uma licença aqui, tem licenças lá fora. Alguns A lugares são maior até volumetria banco. do mercado é A deles. maior Eu tenho uma conta na Alemanha, nos Estados Unidos, tudo com eles Desculpa lá. aí, ó. Democratizou, é verdade, né? Porque eles tinham o dinheiro, que daí o banco não investia, mas não investia, a corretora tinha limitado, então eles vieram com dinheiro, muito investimento estrangeiro nesse mercado, que daí eles viram a oportunidade, o Gabriel viu lá atrás, o investimento estrangeiro viu, e daí como correspondente cambial, daí teve essa explosão, né? Contando um pouquinho de história de mercado, porque a grande diferença regulamentar ela é recente, Gabriel. Ela começou dia 1º ela entrou em vigor, apesar dela estar sendo gestada há mais de 5 anos no Senado, ela entrou em vigor dia 1º de janeiro de 2023. Entendi. Mas igual você tá falando, né? Já tinha Eu já tive uma conversa sobre isso, não necessariamente de câmbio, né? Mas falando do mercado, como é que várias empresas foram aonde o Bacen não tinha regulado, não tinha dito nada, mas hoje que fica cada vez mais difícil ou não faz sentido, porque ele já está tão pró-inovação, já tem tanta coisa pronta, que você não precisa, tipo assim, entre aspas, muitas aspas aqui, ser um fora da lei para fazer uma inovação. Sim. Você já tem um espaço para criar muito grande. São quase ambientes sandbox ali, você pode testar. E eu vejo isso acontecer, né? Uma porta de entrada, né? Então, muita gente às vezes vem, novas fintechs, querem entrar no mercado nacional, você não precisa criar nada novo, você pode ser um correspondente cambial super simples de ser, e você pode testar ali naquele ambiente. Antes de você já sair pedindo uma licença, antes de você pedir uma autorização, né? Que até outra coisa interessante, o mercado de câmbio ele é tão único e ele é visto, inclusive, pelos órgãos de prevenção à lavagem de dinheiro como alto risco. Altíssimo. Então, o próprio GAFI coloca como alto risco o produto câmbio, a título de mundo. Porque, vamos dizer assim, saiu da fronteira, você já não controla mais o que acontece. Isso, daí tá na você mão quer de ver? quem. Vamos Sem sair da fronteira já é difícil controlar. É. vamos Exatamente. trazer isso para o universo séries, né? O Jack Ryan. O Jack Ryan, a penúltima temporada, ele vai falar como que a Al-Qaeda conseguiu financiamento via cartão pré-pago. Cartão pré-pago, eu cara, lembro de disso. turismo, velho. É isso. Que é Porra, um produto entendeu? cambial. E ele vai. E todas as outras, depois a última temporada, ele fala de novo do financiamento ao terrorismo vindo disfarçado de exportação de comida, de importação de remédio, entendeu? Sim. Que são as tidas fora dos embargos, né? As naturezas aí, as operações, os mercados fora de embargo. Então, veja como é muito perigoso. Muito, muito. O próprio comércio exterior é perigoso. Não é para amador. Não é um mercado para aventureiro nem para amador, entendeu? Daí por isso que quando é câmbio, mesmo um banco múltiplo, ele precisa pedir uma autorização para atuar em Específica câmbio pra específico no Banco Central. Isso aí. Porque então ele Porque precisa deve entrar muito controle também. É muito Muito. controle. Daí tem controles específicos. Não, mas eu já sou banco. Não, mas tem um controle específico. Muito, muito. Então é bem sério ali o negócio, bastante regular. Posso te dizer que o último pedido que eu fiz era de chorar sangue, assim. Era... A Roberta fez o pedido, ela Fiz o trabalhou último com isso. pedido Deu que certo, foi né? concedido em 18 meses,
Mas vou te falar que a parte de construção de políticas e de fazer com que uma empresa já estabelecida no mercado financeiro, que operava com CVM, com Ambima, ou seja, o mercado Já também tinha regulado, está acostumado à regulação. Foram brigas de tapa na mesa, soco na mesa, bastante... Porque eu dou mesmo tapa na mesa, quem me conhece sabe que eu não ligo a mínima para isso. Mas foram brigas muito acaloradas, porque o pessoal queria que fosse o processo da CVM, da B3, da Ambima, para câmbio. Eu falei, cara, não. Você não sabe o que é um pagamento antecipado de importação, você não sabe como é que você controla o registro do ADI, você não sabe qual é a diferença de quem transporta, de quem agencia o frete internacional. Você não pode operar no mercado de câmbio, você não conhece o que você está fazendo. São outras políticas, outras regras, outros sistemas. Riscos muito inclusive específicos. sistemas de monitoramento específicos. De PLD FTP, né? Sim. Porque agora tem o FTP, né? Tem Exato. mais uma letra nisso aí. O FTP, o que é de... Financiamento ao terrorismo, a prevenção da lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e a proliferação da produção das armas de destruição em massa. Aumentou agora. Por causa da Ucrânia e da Rússia. Então, Basicamente, o dinheiro ser usado para o mal. Para o mal, exatamente. É isso. Vou dar um passo atrás aqui, pedir para vocês me ajudarem a entender um pouco também. Câmbio é muito amplo, e aí eu queria entender um pouco quais são os submundos ali dentro, enfim. não fala submundo, porque eu já tô imaginando uma galera do câmbio, do Beck, trabalhando lá no calabouço, assim, preso, sem ver a luz do dia. Submundo. Mas assim, quais são os grupos, enfim, boa. pra onde a gente, Segmentos. quais são os segmentos aqui, né? Fala o seu primeiro, que o seu é mais modernoso. Existem sim algumas vertentes ali, né? Acho que, inclusive, a gente pode começar falando o atendimento às duas pessoas, a física e a jurídica. Boa. Então já começa, são mercados super diferentes. Enquanto a pessoa física, ela tá falando em viagem, ela tá muito envolvida com turismo, ela tá envolvida agora com investimento no exterior, os mercados abriram. E depois você tem a pessoa jurídica. E ainda assim tem alguns. Então a gente tem serviços, a gente tem investimento estrangeiro no Brasil. Então, a gente teve, inclusive, o boom das startups recente, vieram disso, quando você ouve que a Monax, você ouve um fundo, os fundos gringos estão lá, inclusive... Até onde eu sei, uma engenharia maluca para esse dinheiro chegar aqui também. Chama-se estrutura sanduíche. Tá bom, tá bom. Cuidado com a palavra operações estruturadas, Operações que é o último estruturadas. lugar que Não usou foi isso legal. foi envolvido na Lava Jato. Lava Jato. Não usemos esse nome para Operações ele. estruturadas. Não Mas É falemos. desestruturado, é desestruturado. E é interessante, Mas é Gabriel, isso. que até os fundos nacionais, eles estão em dólar. Sim. Então, até eles vão vir de fora. Quando você ouve que uma startup recebeu dinheiro, 90% deles vem de fora, faz com que eles criem uma estrutura offshore. Então, aí tem capital estrangeiro no Brasil, que esse não é um câmbio simples, porque ele precisa de prestação de informação prévia ao câmbio ao Banco Central. Melhorou muito no novo marco, mas ainda exige. Então, a gente tem também esse. E tem, eu acho que, um grande que é o Comex, que é muito a vida da Roberta, e o comércio exterior que movimenta. Então, se chega comida, a gente tá falando de coisa básica, né? A gente é exportador, né? A gente fala de commodities, a gente é um país, então assim, e tem o comércio exterior. Eu acho que eu colocaria esses principais, assim. E os serviços também, muita pessoa física, Gabriel, ela se tornou uma PJinha, nessa pejotização que a gente teve, trabalhando para o exterior. Então, também tem muito essa figura, né? A própria monetização do YouTube, ela é né? toda Enfim, feita ela é toda vinda de lá. de lá, exato. Então, e eles geralmente são PJs também. Então, Sim. esse daí eu colocaria nesses serviços. Então, acho que essas três grandes vertentes aí, as que a gente tem. Tem também uma que movimenta daí muito dinheiro. Essa se estava concentrada, como a Roberta falou, entre banco e corretora, essa daqui ainda está concentrada na mão de 2, 3 bancos internacionais, que é o Trade Finance, que ainda é o financiamento, está dentro do mundo do Comex, mas é o financiamento à importação, exportação e esse tipo de negócio. Trava, instrumento Então, de você previsibilidade também tem. cambial, né? Acho que seriam esses mundos aí. E você não pode deixar de falar de um que dá arrepio em todo mundo, né? O mundo bet. O mundo dos jogos, que agora com a regulamentação também... cripto. Tá cripto. Não, eu ia perguntar isso. Onde é que o cripto entra? Figura nova. É figura nova.
E aí a gente tem o paradoxo, né? Então vamos separar ainda o PF do PJ. O então, bet deve ser mais perigoso ainda, né? não sei. Imagina, Você acha que eu vou quem falar tá isso falando? aqui? Não sei lá, velho. Não nos comprometa, porra. Gabriel. Não, Eu nem curto essas paradas, cara. Só jogo tranca. Meu ponto, na verdade, que inclusive a regulação, né, enfim, está sendo discutida muito por conta disso, mas é que você tem desde algumas pessoas fazendo da maneira correta. Assim, Não, mas isso em tudo, tá? Tá muito livre. Não, mas assim. isso em tudo. Não, isso em tudo. Nada vai impedir o fraudador e o lavador de conseguir o seu intento. Ponto. Não vai impedir. verdade. O que você faz, e aí a gente vai tratar disso em outras oportunidades, é criar as camadas de proteção ao mercado financeiro. Então, os players do mercado financeiro, e daí é porque eu falo que minha bola de cristal tem que regular fintech, tem que ter regulação. Eles são, sim, responsáveis pela saúde, pela manutenção e por separar quem faz o errado do faz certo. Então, mesmo no universo da importação, da exportação, de bens, de mercadorias, de produtos, de serviços, de tecnologias, whatever, você sempre vai ter alguém querendo fazer alguma coisa errada. É do ser humano, ponto. É socrático, né? É filosófico. Sócrates já falava, né? Que o homem nasce, né, naturalmente mal e ele vai melhorando à medida em que ele vai vivendo numa sociedade que ele sabe que regula ele. Então, é assim também no mercado financeiro e não vai mudar. Ponto. Isso é fato. Mas aí vamos separar o PF do PJ, né? Eu não gosto de PF, né? Então, assim, eu não vou falar de PF. Eu não gosto desse mercado. Eu acho esse mercado um mercado imprevisível. Você não consegue gerar escalabilidade para a instituição financeira, você não gera previsibilidade de receita, você não consegue criar uma esteira de produção comercial, porque você não sabe, né? Quanto que o Gabriel pretende mandar dinheiro? Sei lá, tá na cabeça dele isso, né? Ele não manda com regularidade. Então, para uma instituição financeira criar um processo comercial, ou um processo para rampar, para escalar mesmo, e ter previsibilidade do negócio, ela só anda de mãozinha dada com PJ, que daí é o que a titia gosta, é o que a titia faz há muitos anos. Olhando para o universo PJ, aí sim você desdobra o câmbio como uma das opções de meio de pagamento. Porque se a gente for falar de importação, a gente não pode esquecer de falar do e-commerce, né? De falar de plataformas de AliExpress, Shein, viu, gente? Não Shein, Shein, tá? A gente não pode deixar de falar, né, da Bruzinha, que está ali. Sim. E o que essas empresas têm? Elas têm plataformas de pagamento, elas são IPs fechando câmbio com a marca própria. A Amazon tem um IP por trás, tem o warehouse lá fora, e aí a discussão se eu estou ocultando ou não o exportador. Mas são inovações da própria relação de consumo. Então, o câmbio é um instrumento, a cripto é outro instrumento, o trade finance é outra possibilidade de previsibilidade. Então, por que todo mundo quer brincar nesse parquinho do B2B, né? Porque é um parquinho... É um volume muito grande, é né? cavalar, é ignorante, né? É bruto o negócio. Previsível, crescente, escalável. Os eventos que eu fui ano passado, na Monitoring Training em Las Vegas e no Fintech Américas em Miami. Assim, eu diria que mais da metade das empresas lá, enfim, dos stands, estavam relacionados a FX, assim. Sim. Cross-border. Sim. Cross-border, payments, assim, era Essa semana... 50% para ser conservador, assim. Olha, nessa semana eu recebi 3 abordagens diferentes, tá? Para montar operações aqui. 2 bancos europeus querendo vir brincar no parquinho. Eu falei, filho, você não sabe nem como é que a parada funciona aqui. Você tem dinheiro, mas você não manja dos Paranauê. Primeiro você entra como correspondente, depois você vão ver o que você vai fazer. O Brasil não é para amadores. Não é assim que funciona. 2 e uma plataforma de rede social querendo um country manager especializado em câmbio no Brasil. Né? Então, Porque eles fazem os pagamentos. Enfim, você entendeu? Porque eu quero ser a blá, 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 Pay, entendeu? Eu quero ser a rede social Pay agora. Sim. Eu quero não só no que diz respeito à monetização. Porque a rede social, quando ela está pagando ou recebendo a monetização ali, alguém está fazendo isso para ela, né? Sim. E aí ela fez uma conta no transacional. Esse é o ponto. As instituições financeiras, os bancos, os correspondentes de câmbio, os assessores de investimento, que esse é um segmento que acordou finalmente, né? Sim. Para o mercado de câmbio. Eles dormiam um berço esplêndido, mas aí a bolsa não está muito amiga, e daí eles resolveram ganhar dinheiro. E aí viram que o esperto é quem ganha dinheiro com câmbio, né? Porque é rápido, é lojinha, né? Você põe no estoque e o dinheiro tem que sair, você vai ganhar dinheiro toda hora.
esse pessoal agora fala, por que eu vou deixar o dinheiro com outro se eu posso ser uma IP? Se eu posso ser um correspondente, ter um acordo com o banco, faço caixa e depois eu viro uma instituição de pagamento, compro uma corretora, viro um banco digital, enfim. Por isso todo mundo está de olho nesse mercado. Agora, uma coisa importante. Tá todo mundo de olho nesse mercado? Sim. E eu acho que o Evandro vai concordar comigo. Câmbio é commodity. Ponto. Sim. É commodity. Ah, eu tenho a melhor tarifa, a melhor taxa, o melhor atendimento. So sorry, honey. Você não faz mais que sua obrigação. Isso é o mínimo. O que vai fidelizar o cliente com a instituição? Provavelmente não é o câmbio. Não é o câmbio. Por quê? Porque ele está ali, ele é commodity, o cliente vai buscar a terceira casa decimal, é nessa linha que ele vai. O PJ. PF, sei lá como se comporta, mas PJ é assim que ele vai funcionar. E aí, vamos lá, qual é o grande desafio? E aí, falando, porque estou nessas mesas, né? Qual é o grande desafio do bancão? Como é que eu gero algum tipo de valor para XPTO importadora ou exportadora limitada se manter fiel a mim, né? Ela vai se mantendo ali fiel, vai cotando sempre. Se câmbio commodity, se ela consegue duplicar o cadastro dela num clique em 4 instituições financeiras, porque a fintech veio com essa solução de hub. Como é que eu faço para segurar esse cliente? Entendeu? Então, como é que eu seguro o meu cliente que a folha de pagamento está com ele ofertando um câmbio no spot? E aí, o gestor da área do câmbio fala, tá, mas peraí, você está vendendo meu produto no spot, ganhando eu tenho zero, eu estou de graça aqui, minha área dá prejuízo, você fica bonita na folha de pagamento. Então, esse é o desafio hoje das instituições financeiras olharem, e aí, para fazer link com aquela pergunta que você fez. Pô, parece que está tudo meio interligado, né? Assim, na verdade, a estratégia de cross e de upsell, né? É isso mesmo. E agora, só concluindo, a gente está passando por esse movimento também do cross-border, ele ir para um payments, então, uma instantaneidade. Agora, então, essa é a evolução. Então, como já entregou tudo, agora vai ter uma questão tecnológica que vai jogar. Porque daí, principalmente o brasileiro, que já ficou mal acostumado com o Pix, no bom sentido, você entregou muito, agora ele quer esse internacional. Ele quer o Pix internacional. Agora ele não aceita mais. Então, e aí já existe uma agenda regulatória que ajuda nisso e deu abertura, daí é um pouquinho do serviço de pagamento internacional, tá chamando de EFX, EFX, como quiser, que é essa conversa de transformar em pagamento. Então, você não fala mais... É como meio de pagamento internacional e não mais o câmbio em si. Então, só um exemplo, a pessoa que vai pagar o Spotify dela, ela não tá pagando... Ela não fecha um câmbio, sendo que o Spotify não tá no Brasil. Tem um câmbio por trás. E aí, a gente entra numa outra vertente, que é o mass payment. Exatamente. Que aí alguns bancos não querem, que é como você pegar um grande arquivo zipado lá de todo mundo que pagou pro Spotify R$26,90 ou 30 e pouco, R$35. Só que são 7 milhões de usuários. Só que você pega 7 milhões de usuários, zipa lá e aí tem banco que fala assim, não, puta, beleza, ok, né? Spotify, Airbnb, é a mesma natureza, é tudo uso do streaming, no caso do Spotify, ou no caso do Airbnb, sempre locação de imóvel, comissionamento. Tá fácil para eu enxergar esse mass payments, zipar esse arquivo e mandar numa só, que daí é uma ordem só, uma remessa só, que ela eclode, né? Ela splita ela lá fora e ela distribui de quem são essas pessoas. Essa conciliação deve ser legal pra caramba. Não, mas é fácil. Mas é fácil, com tecnologia. Esse é o papel da fintech. Exato. Agora, não pode a gente tratar isso como a mesma coisa de um monte de importação ilícita, de fruto de descaminho da 25 de março, né? E juntar todo mundo e falar, porra, tudo isso é importador. Não é tudo importador. Que aí agora a gente está falando de outras coisas. A gente está falando de aduana, a gente está falando de Receita Federal, a gente está falando de programas dos quais o Brasil é signatário como o Operador Econômico Autorizado, o OEA. Aí a gente não está falando a mesma coisa, gente. Não, é tudo a mesma coisa. Eu vou fazer mass payment para importação. Vai se ferrar. Titio Campos Neto vai olhar, sabe? Vai olhar, vai dar ruim. Diferentes. Mas tá dando dinheiro. Sim, vai dar dinheiro, mas vai separando o look que combina aí com a tornozeleira, porque um diretor de câmbio ou um diretor de compliance vão rodar, cara. Vão rodar. É curioso que você comentou, né? De que as empresas conseguem fazer cotações ou duplicar cadastro muito fácil, né? Sim.
Isso é algo que a gente espera que aconteça em breve. Hoje até tem, mas assim, a taxa não é personalizada, tem alguns entraves. Mas no mercado até de pessoa física, para crédito, para outros produtos, Sim. que é onde espera que se chegue no futuro ali com o Open Finance, né? A gente tinha... Falei tinha, parece que não tem mais, né? A gente tem, mas está parada. O famoso tem, mas acabou. Que da fase 3 do Open Finance, que era o EPOC lá, que é o encaminhamento para pós de crédito. Poderia ser uma alternativa, mas aí acho que é legal porque vai acontecer justamente o que você falou, assim... a empresa tem que achar o diferencial dela. Porque esse produto de crédito, e daqui a pouco os seguros também tá indo pro mesmo caminho, etc. E daqui a pouco o câmbio. É tudo Se mercado commodity. seguro, por exemplo, a gente já tem plataformas que conduzem a anamnese total do cliente. Eu não preciso ser uma especialista em seguro vida, em RC, em nada disso. Eu sou o assessor e eu tô lá conduzindo a anamnese e no final a plataforma vai dizer para mim, portanto, Roberta, para esse pai de família, 2 filhos, preocupação de futuro, de escola, ofereça uma previdência da empresa tal e pluga aqui já a emissão da pólice. Isso já existe. Legal. Cross-selling. Então, não é mais... previdência, todo mundo tem que ter. Seguro, todo mundo tem que ter. Câmbio, todo mundo vai fazer, né? Você não faz, você não sabe, mas está fazendo. Todo mundo vai fazer. Agora, qual é o diferencial que essas pontes, esses grandes axiomas que a tecnologia está trazendo para um mercado que... Aí é uma puta crítica minha, que vive um baita paradoxo, né? Porque no caso do B2B, que são as pessoas jurídicas, importadores e exportadores, puta segmento ávido por tecnologia, quer solução, quer duplicação de cadastro, quer poder fazer tudo isso, mas ao mesmo tempo extremamente conservador ainda. Então, você é uma pessoa super tecnológica, tá me trazendo uma solução mega disruptiva, essas palavras mega da moda também, que eu acho uma bosta, mas beleza. Legal, mas quem que tá por trás disso? Quem que é o dono da empresa? Quando que você pode passar aqui para tomar um café? Então, cara, é uma coisa que... É um contrassenso, sabe? Até do pouco negócio. tempo, um cadastro de câmbio pediu uma visita Cara, física. tem perguntas disso. Você esteve na empresa, existiam pessoas trabalhando e há cadeiras lá. Isso fazia parte do KYC do Bacen. Mas aí, eu acho que assim... O gato tá tão escaldado de tomar golpe. Por quê? Também. Porque... tinha uma pergunta, não sei se Só você pode, chegou a explicação... Você chegou a ver esse tipo de pergunta? Tinha uma pergunta lá que era assim, você falou com quem? Falei com o dono lá, o seu João. O seu João demonstrou domínio sobre o negócio? Porra, eu sou o João, cara, é o dono do negócio. Aí no começo, que pergunta cretina, cara, que puta coisa estúpida. Eu preciso bater meta e responder nessa porcaria aqui pra não falar outra coisa, né? Aí... Um chefe que eu tive muito bom falou assim, claro, né? Você não entende isso porque você entende que o seu João é o dono. Mas e se o seu João for um laranja? Aí eu falei, puta! Faz todo sentido. Aí eu falei, preciso da compliance. Vamos estudar legislação aqui, porque é essa lógica. E o brasileiro é bom disso aí. Criativo. Criatividade mil. Eu queria ouvir um pouco, na verdade, agora a gente já conversou até nos bastidores, mas também da história de vocês e como é que vocês foram parar no câmbio, que até onde eu sei ninguém acorda e fala, qual que é o teu sonho, meu filho? Eu quero trabalhar com 5 anos de vida. Minha mãe é câmbio, operador. Acho que o pai e mãe não incentivam o filho a ir pro câmbio. Eu vou deixar o Evandro, eu vou fazer a gentileza de deixar o Evandro contar a história dele primeiro. Eu comecei do outro lado da cadeira, viu, Gabriel? Interessante, eu estava numa exportadora, né? E daí é interessante que vai acontecendo essa intersecção de você daí fazer o pulo do gato. Então, foi lá há 14 anos, então eu estava numa exportadora, já tendo, então, o contato com o câmbio, eu acionava a instituição financeira para fechar o câmbio, até que daí fui parar numa corretora de câmbio, né? Então, acho que essa é a porta de entrada de muitos, né? Dificilmente alguém entrar no câmbio já num banco, num bancão, né? Até então, há 14 anos, as fintechs não tinham uma fintech de câmbio ainda. E então, daí eu começo por lá. E daí tive uma experiência legal, fui passando por alguns M&As. Então, outro dia até falei, quem olha meu LinkedIn fala assim, nossa, ele foi pulando, mas assim, não, eu passei por 2 empresas, é que elas foram vendendo, se juntando, virando essas coisas, falei, gente, eu era o produto vendido ali, a pessoa que estava no meio do M&A, então passei por alguns, então foi interessante, daí fui para banco, corretora, banco, até que entro numa fintech,
E daí lá é um outro mundo, né? Então, para mim, há 6 anos atrás, daí conheci esse mundo e achei sensacional, né? Mundo de... Daí comecei a lidar com o mundo de Venture Capital, empresa que tem investimento de fora... passei pela pandemia dentro de uma fintech, né? Então, do nada, depois de uma semana que tá todo mundo trancado em casa, então gestores são chamados para dizer, olha, precisamos cortar 40% do quadro em uma semana, me deem os nomes. E essa coisa maluca, a gente passou por isso lá. E só que daí, coincidentemente, né, ou não sei se realmente não se sabia, mas para a fintech foi seu boom, não foi o mercado que sofreu, porque ela já estava online. E então, na realidade, enquanto ela demitia 40%, ela crescia 60% no mesmo período, porque foi onde parece que o mercado despertou que precisava fazer as coisas online. E daí, então, foi também o boom. Até que daí, há 2 anos atrás, eu chego na Trace. Então, assim, é legal. Nesse meio tempo também, eu fui fazendo uma segunda paixão minha, que foram as aulas, né? Então, eu também eu ainda vou chegar, né? Aqui em defesa dos professores, né? A aula não dá dinheiro, mas a gente faz por paixão. Isso que o verbo é dar, né? Não é vender aula. Você não vende aula, exatamente. Estou eu lá dando aula, entendeu? Até aí tá tudo certo. Exato. E daí há 3 anos ali, tanto em algumas associações, né? Hoje, até o pessoal, eu tô meio Július ali, né? Com 2 filhos, eu tô meio Július, entendeu? Então, olha tô a lá referência, com 3 olha escolas. A referência do todo Trace mundo. mais 3 escolas ali, para poder manter. E apaixonado nesse mercado, porque também tem uma coisa, a produção do conhecimento no mercado de câmbio, ela é escassa. É impressionante, Gabriel. Então, assim, muito legal a nossa iniciativa, a partir de você, procurar vir conversar, porque falta essa discussão, falta a sala de aula. Então, quando eu vi o Open Finance, todo mundo estudando, todo mundo... Meu, cadê isso no câmbio, entendeu? Que nem a gente que vai dar aula, você não acha bibliografia para câmbio. Não tem. Não tem. Acho que você tinha 6 livros na antiga legislação. 6. Eu sei porque eu cacei todos. Que não servem mais para nada. Eu gosto. Né? Agora assim, já não serve mais porque mudou. Desatualizou, né? Exato. Agora tem né? Então a gente já tem 1 ano em vigor. Agora, 1 ano e 3 meses da nova lei, você tem 1 livro. Mas você escreveria um livro? Quem sabe? Vamos eu lá, não. Né? Deus muda tanto que até o episódio ir ao ar já pode ter uma mudança. Tem que atualizando. Por muito tempo não mudou, mas o agora livro tá tem que ser digital, que a nova versão já vai atualizando. É isso, exato. Né? E-book ali. E então, assim, e daí dentro disso... Só que daí também é um mercado apaixonante, Gabriel. Então, daí, hoje eu não me vejo mais fora do câmbio. Mas foi nessa de meio que por osmose, cai no câmbio, depois você se apaixona. E é difícil encontrar alguém que fez uma pivotagem de carreira e de repente falou, vou sair do... É difícil. Você vê a pessoa se tornar consultor, você vê a pessoa mudar de categoria, da corretora para o banco, para fintech. Mas sair do câmbio é difícil. E eu acho que também isso é um sintoma de um mercado que movimenta muito dinheiro e é altamente especializado, sem espaço para formação. É isso. Então, assim, a pessoa, como é que ela vai sair? Ela tem tanta demanda também. Exato. É um conhecimento que vocês estão, né? Eu vejo isso até em outros, assim, difícil de adquirir. Sim. Por mais que tivesse o curso, ali acabar o curso e falar... Já sou, cara. Eu sei que se... pode ser um laranja que tá... Assim, você não vai... Exato. O insight não vai vir no livro. Não vai vir anotado no sim. livro, né? Então, imagino que isso retenha muita gente mesmo. É assim verdade. que eu tô esses 14 anos aí. Maneiro, fui caindo cara. no câmbio. A história do Evandro é um pouco mais bonita, né? A minha, eu tava divorciada no 4º ano de Direito... Precisava de um... Então, assim, sim, eu sou advogada com carteirinha e tudo, viu, gente? Sou advogada de verdade, né? Na OAB e tudo, como o pessoal costuma perguntar. E aí, eu tava no 4º ano de Direito, divorciada, e precisava procurar um emprego que pagasse bem. E quem pagava bem era o mercado financeiro. Então, primeiro eu fui para banco de atacado, banco de empréstimo, banco disso aí. E aí, depois, quando eu soube que onde eu trabalhava ia ser vendido para um bancão, eu me neguei a trabalhar para o bancão. Falei, não, eu não vou trabalhar para o bancão. Aí, falei com o pai de uma amiga minha, uma amiga de infância. Ele tocava operação de câmbio. Ele falou, legal, você vai vir trabalhar aqui com câmbio. Eu não sabia o que era importação, não sabia nada. Caí numa corretora de câmbio. Fiquei lá. Quando minha segunda filha nasceu, então eu tenho um filho de 25 anos, que é engenheiro de produção, que está no mercado financeiro também, e uma menina de 11 anos, né?
E aí, quando a minha segunda filha nasceu, eu falei, puta, acho que eu quero uma vida mais tranquila. Esse mercado tá me deixando completamente perturbada. Já não batia bem, tinha algumas sequelas. Falei, eu vou empreender, vou abrir uma empresa aqui. Abri uma empresa de consultoria e curso EAD com mais 2 sócios. Era tudo mato, ninguém falava em EAD, ninguém tinha nada. A gente abriu, saí dessa empresa... Fui reestruturar mercado de câmbio, montei minha advisor e hoje estou na tecnologia, na Logcomex, finalmente plugando o mercado financeiro no comércio exterior de verdade, mostrando para o mercado financeiro que esse comércio exterior tem muita oportunidade para ser explorado. Então, eu caí no mercado de câmbio por um motivo. Dinheiro, pagava bem e eu precisava da grana. Era isso. Eu também fui para banco meio que nessa mesma lógica. Eu prestei o trainee do Itaú, que eu falei, eu posso entrar lá sem estar formado, podia no último ano. Então, assim, é ser melhor que qualquer estágio que eu fizesse. Não tem dúvida. Não tem como dar errado. E também acabei gostando muito do mercado financeiro. E vocês estão comentando, eu acho que é legal também como é que a visão de vocês vai se complementar ao longo da temporada, como é que vocês vão poder trazer discussões diferentes. E eu queria ouvir um pouco de vocês disso, assim... O que vocês estão planejando para a temporada? A gente vai dominar o mercado financeiro. Pink Cérebro, pra quem conhece. Então, assim, a gente tá montando, né, com muito carinho aí esses convidados, mas a gente vai trazer pessoas bem bacanas do ponto de vista do institucional, né? Então, associações, de repente, o Roberto, no caso, o Campos Neto. Se estiver vendo... Eu tô com o e-mail dele, eu só não tenho coragem de mandar mensagem, mas já tá na minha mão. Vem falar com a gente, né? Tá nas prioridades lá, regulatórias, 24, vem falar com a gente. Mó fã. Então, tem até fotinha dele no estúdio aqui. Pois então, a gente tem esse roadmap e a gente tá construindo uma trilha onde a gente vai sair do tradicional para o mais disruptivo nesse mercado. Então, a gente tem pessoas que representam corretoras de câmbio, bancos de câmbio, fintech, startup, enfim, toda essa trilha aí. Então, vai advogado, chegar... vamos ver advogado que fala de câmbio. A gente vai pegar o mais antigo da Titi aqui, né? E vai evoluindo, assim, bastante. Eu tô muito curioso para assistir algum sobre essa prevenção aí. PLD, tem delícia. PLD, eu quero ouvir os casos, eu quero ver. Não, tem cada caso. E se eu te falar que eu pessoalmente, como comercial, fui uma das responsáveis por denunciar político que foi preso no meio da pandemia, querendo comprar respirador que não existia. Que isso. Passa pela gente, essas coisas passam pela gente. Passou. Cara, eu quero ter uns episódios só de fofoca. Eu recebi ameaças no meu WhatsApp. Que isso? O secretário de saúde que foi preso mandava assim pra mim: velho, você não tem pena dos seus irmãos brasileiros que estão morrendo porque não tem como respirar? Esse dinheiro já tinha que ter sido enviado pra China. Eu falou. Espera aí que eu tô indo ali no COAF, só um minutinho. Espera aí que eu tô escrevendo junto com o gerente de compliance aqui pro COAF. Pra dar prioridade ali. Pra dar prioridade no COAF aqui pra você, gatão. E quando ele foi preso, eu mostrei pro meu marido. Ai, tá vendo? Né? É isso que acontece com quem quer lavar dinheiro, entendeu? Com gente séria que acontece. É com isso a gente que eu lido todo dia. Eu já fechei câmbio pra um sheik árabe que quis comprar um perfil do Twitter. E aí tive que achar uma natureza de câmbio pra isso. Não, tem cada história. Eu já fiz aqueles e-mails que chega lá eu sou fulano de tal, e aí fulano morreu. Diretor do banco. Cara, manda e-mail, não sei quem morreu, não tinha pra quem deixar, e Ô, tá Gabriel, deixando pra você o meu cliente, 5 milhões de dólares. O meu cliente era um juiz federal. Ele recebeu um e-mail falando, olha, eu sou um sheik árabe, eu recebo vários desses. Você usa um arroba que me interessa. Gente, no bom sentido, esse negócio do arroba, hein? Você usa um arroba aí. Twitter, né? Era a conta do Twitter. Você usa um arroba aí que me interessa. Inclusive, são as iniciais do meu nome aqui no meu país. E eu tô disposto a pagar por isso. Ele ignorou, ele continuou mandando. Aí esse sheik contratou um escritório de advocacia aqui em São Paulo, muito famoso. E aí ele me ligou, Cara, ele tá falou, muito Roberta, eu não posso falar com esse escritório de advocacia porque eu sou juiz, né? O que vão pensar disso? Eu sou um funcionário público. E aí eu falei, tá bom, então passa aqui que eu vou resolver. E aí o escritório, olha, você pode não acreditar, mas faz 4 meses que ele tentou mandar e-mails,
Mas acho que ele pensou que era golpe e ele tá disposto a pagar. E ele recebeu, acho que mais de 150 mil reais esse perfil. Que isso, mano? Não. E aí Eu vou você ficar criando arroba agora. E aí você tem que criar uma invoice e discutir com o compliance qual vai é a pagar, mas vai tributação. entregar. Olha, gente, então, ele vai entrar. Mas o que é isso? Cara, ele tá comprando um arroba. O quê? Como assim um arroba? É lavagem de dinheiro? Cara, é um juiz federal, ele tem um perfil... Não, isso Cara, é super comum. Comprar a Sim, arroba, o isso é normal. domínio. mas no normal. câmbio, um shake árabe, então, velho, eu é. nunca tinha visto. realmente. Não, mas acontece, né, algumas coisas. A gente poderia fazer, assim, uma Tem uma sessão só de causos. histórias, Ah, Causos. adoraria. Pode Causos me do convidar, câmbio. te bota uma cerveja Bateram aí. uma vez. Boa. Eu vivi uma que foi uma doação. Só que era uma doação de 20 milhões de dólares para uma ONG. Não, pera 20 aí, milhões- pô. Não. Depois virou pública. Era a Mackenzie Scott, ex-esposa do Jeff Bezos. Era verdade. Que isso, era real. Aí a para- gente fez todo o compliance, quase não aceitou. Outra instituição financeira que nem faz câmbio Não faz de para a doação. ONG. É. Pela Já porque preocupação. a chance de dar ONG, problema. instituição Exatamente. religiosa, pedra Tem lugar que não preciosa, aceita. Aliás, cannabis, pedra preciosa, cannabis. Eu peguei um famoso que estava comprando uma joia para entregar em Nova York, pagando lá, porque ele ia pedir ali noivado. Entendeu? Essas coisas que Caraca, aparecem. mano. Só que Cannabis. você chega pro compliance, o compliance não acredita numa situação, não. Pô, Tá bem piada. primeiro eu ia rir, depois eu ia falar, caraca, meu irmão, eu sou muito Não, isso é- pobre, né? Ah, sim, isso aí Essa é é um a segunda pensamento sensação. recorrente. Esse é o pensamento recorrente da gente. A gente Primeiro ganha... você acha que é lavagem de dinheiro. Isso. Depois você chega na realidade e fala, quem não tem dinheiro Eu sou sou eu. o matinho do cocô do cavalo do bandido. É. Como é que eu vou compreender a realidade de alguém que Exato. doa Não 20 tenho milhões como de fazer... Doa não 20 tenho milhões como de me colocar no dólares? lugar. Não tem como eu ter Parece empatia. mentira, só que não. Ela podia. Caraca, velho. E assim, nessa temporada também vai ter uma diversidade de tanto de gênero, então vai ter homem, vai ter mulher aqui, de idade. A gente vai ter setentão e a Maneiro, gente vai maneiro. ter um trintão aqui, então muito E legal. o Roberto Campos, se estiver Vamos vendo. embora, Exato. Fabiano. Vamos mandar Se esse tiver e-mail. vendo. A gente vai ter corretora, Vai ter a gente corretora. vai ter IP, a gente vai ter banco, a gente vai ter institucional, como ela comentou, então vai ser bem bacana, assim. Oh, sensacional. Tô bem feliz assim com o projeto, tá super em boas mãos. E, cara, é o melhor nome, porque agora a gente pode finalizar só falar câmbio e desligo. Cara, é muito bom, cara. Vai ser muito bom, dá pra fazer muita coisa com esse nome. Mas queria agradecer vocês dois, Evandro, Roberta, porque, enfim, é um tema super relevante e que bom que vocês toparam, a energia de vocês é super legal, tenho certeza que a audiência vai curtir pra caramba. E daqui pra frente é com vocês. Então, agradecer Obrigada. novamente. Obrigada, Gabriel, pelo convite. Obrigada mais uma vez o Evandro também pelo convite. Let's Bora, não é Let's Media, porque eu falo muito Let's Bora. Bora. E câmbio desligo. É isso aí, valeu Gabriel, valeu Rô, câmbio e desligo. Valeu, pessoal. Até na próxima semana. E a gente continua a partir de agora com eles. Câmbio e desligo também. Um abraço.